Graça e paz, amados! Você está no meu, no seu, no nosso Ponte Teológico. E como vocês estão? Estudantes de teologia iniciantes. Nós estamos aí seguindo hoje a nossa aula 34. Estamos estudando ainda sobre Cristologia, ok? Vamos tratar de alguns pontos interessantíssimos, ok? E não se esqueça de dar like, de comentar, né? Eu percebo que nas aulas aí, eu sei que tem muita gente acompanhando as aulas, né? Tem até um bom número de visualizações, mas muitos irmãos não comentam, não falam nada, me dão um feedback aí, fala, pastor, tô gostando, continue. Assim você motiva a gente, você nos anima a continuar, né? Sempre está aí compartilhando a palavra de Deus, conhecimento, ok? E se você também deseja fazer parte de um grupo de WhatsApp, né? Nós estamos aí agora com o Apoia-se, você pode estar clicando aí no link abaixo, né? E nos apoiando aí com um valor bem pequenininho, a partir de R$ 5 mensais. E você logo de imediato vai estar entrando no nosso grupo de WhatsApp, que a gente troca ideias, troca, né, conhecimento, compartilha dicas, né, bênçãos desse grupo, né? E você poderá também, quando chegar um determinado valor lá, que já tem estimado lá na plataforma, você vai estar concorrendo mensalmente a um livro de teologia. Olha que benção. Então nos ajude, apoie aí o nosso canal, para a gente compartilhar conteúdo, nos ajudar também a comprar mais material, amém? Então vamos lá. Cristologia, então vamos falar sobre o senhorio de Cristo, né? Aliás, o título, Senhor, né? Uma ligeira consulta a uma concordância bíblica revelará o fato de que Senhor é um dos títulos mais comuns dados a Jesus. Esse título indica a sua divindade, exaltação e soberania. Então vamos lá, letra A, divindade. O título Senhor, ao ser usado como prefixo antes de um nome, transmitia tanto a judeus quanto a gentios a ideia de divindade. A palavra Senhor no grego, Kyrios, era equivalente a Jeová na tradução grega do Antigo Testamento. Portanto, para os judeus, o Senhor Jesus era claramente uma atribuição de divindade. Quando o imperador dos romanos se referia a si mesmo como Senhor, César, exigindo que seus súditos dissessem César é Senhor, os gentios entendiam que o imperador estava reivindicando ser uma divindade. Os cristãos entendiam o termo da mesma maneira e, portanto, preferiam sofrer a perseguição a atribuir a um homem um título que pertencia somente àquele que é verdadeiramente divino. Somente aquele a quem Deus exaltara, eles renderiam adoração e lhe atribuiriam senhorio. Então note bem, é importante dizer aqui o seguinte, que nos tempos bíblicos ali da igreja primitiva, o judaísmo era tolerado, não era considerado uma religião proibida de se praticar. Então os judeus que praticavam o judaísmo naquele tempo, né, eles não eram perseguidos por Roma. Contudo, o cristianismo, né, era perseguido por Roma, não era considerado uma religião, ok? Os romanos não toleravam, porque tinha alguns aspectos. As informações, obviamente, olha só, as informações como é que deviam chegar, provavelmente chegavam aos ouvidos de César, do imperador da época. Né? Por exemplo, Nero, que foi o assassino que mandou matar Paulo, por exemplo. Né? Veja bem, as informações que chegavam aos ouvidos de César, olha só, existe um grupo aí, composto de muitos judeus e de gentios também, que chamam um tal de Yeshua. Quem foi o Yeshua? Foi um camponês que viveu na Galiléia, que foi morto em Jerusalém. E desde o momento que ele foi morto, seus seguidores acreditam que ele ressuscitou. E, além do mais, meu amado César, chamam ele de Kyrios, Senhor. Identificam ele como a divindade do Deus deles, do Deus dos hebreus, Deus dos judeus. Imagina, na cabeça do imperador, cara louco, endemoniado. Que? Senhor? Eles têm outro senhor? Não. Somente César é senhor. Então os próprios imperadores acreditavam, muitos deles acreditavam, muitos eram loucos, como Calígula, como Nero, de que eles eram a própria divindade na Terra. Então eles exigiam, os imperadores exigiam adoração. Se identificavam como Kyrios, Senhor. Né? Embora o termo grego, né, mas o equivalente no latim, né, eu identificava como uma divindade. Essa que era a verdade. Então note bem. Imagina, César olhava para os cristãos e os viu como uma ameaça. Que grupo é esse que tem outro senhor? Não, somente eu sou o Senhor.
eu sou imperador, eu que mando, eu sou a divindade na terra. Algo parecido com os faraós, né, no Egito, né? Eles entendiam que era o filho dos deuses, de Ra, o deus Sol, etc. Então, note bem, a perseguição era forte. Por quê? Os cristãos se recusavam a adorar o imperador, certo? Como um deus, e adoravam somente a Jesus, Yeshua, como Senhor, como Kyrios. Portanto, era uma situação extrema de perseguição, e aceitar a Cristo naquela época muitas vezes significava estar, na maioria das vezes, significava estar assinando sua sentença de morte, né? Exaltação. Na eternidade, Cristo possui o título Filho de Deus em virtude da sua relação com Deus. Na história, ele ganhou o título Senhor por haver morrido e ressuscitado para a salvação dos homens. Ele sempre foi divino por natureza. Chegou a ser Senhor por merecimento. Por exemplo, se um jovem nascido na família de um multimilionário não aceitar herdar aquilo pelo qual outras pessoas tenham trabalhado, mas deseja possuir unicamente o que ganhou por seus próprios esforços, ele, portanto, renuncia voluntariamente a seus privilégios. Toma o lugar de um trabalhador comum e, por meio de seu trabalho, conquista para si um lugar de honra e riqueza. Igualmente, o Filho de Deus, apesar de ser por natureza igual a Deus, voluntariamente sujeitou-se às limitações humanas, porém sem pecado. Portanto, tomou sobre si a natureza do homem, fez-se servo do homem e, por fim, morreu na cruz para a redenção da humanidade. Cristo, como recompensa, foi exaltado e passou a ter domínio sobre todas as criaturas. Uma recompensa apropriada, pois que melhor credencial poderia alguém ter para exercer senhorio sobre os homens, visto que os amara e se entregar a si mesmo por eles. Esse direito já foi reconhecido por milhões de pessoas e a cruz tornou-se um degrau pelo qual Jesus alcançou a soberania sobre o coração dos homens, né? Filho de Deus é um título interessante porque associa, identifica Jesus como o próprio Deus, como uma divindade. Talvez uma das maiores dificuldades para judeus e os gregos naquele tempo fosse essa questão da encarnação do Filho de Deus, da encarnação do próprio Deus na figura de um homem, como diz lá em Filipenses capítulo 2, não é? Assumindo a forma de servo, né? A palavra no grego lá é doulos, que significa escravo. Assumiu a forma de escravo, olha que coisa, né? Jesus assumiu a forma humana, então, note bem, foi algo tão humilhante, por isso que muitas Bíblias colocam lá a humilhação de Cristo, ou seja, quando ele assume a forma humana, ele está se humilhando, ele está se rebaixando, interessante isso, né? Se humilhando para, na forma humana, identificar-se com os homens, viver como homem, sofrer como homem, morrer como homem e ressuscitar, ascendendo aos céus. Então, note que a grande dificuldade para um judeu, até hoje, queridos, até hoje, essa ideia de Deus encarnar não rola na cabeça de um judeu ortodoxo, não rola. Eles acham isso o fim da picada. Para um grego também, essa ideia de Deus encarnar em forma de homem também não rolava. Embora na mitologia grega haja, na história dos mitos, sistemas interessantes, né? Histórias interessantes, por exemplo, de deuses vindo à Terra, na mitologia grega tem isso, né? Se relacionando com humanas e nascendo semideuses. Eu me lembro que eu era jovem e gostava muito de HQs, história em quadrinhos, na minha adolescência. E então, assim, eu conversava com um amigo que era desenhista de história em quadrinhos, assim, desenhava HQs. E nós criamos, né? Eu escrevia histórias, argumentos, criava personagens, ele também. E nós criamos vários personagens e um personagem que nós criamos, colocamos o nome de Perseus, né? Aliás, Perseus é um herói da mitologia grega, semideus, por quê? Porque era fruto de um relacionamento de um deus com uma humana. Então a gente tomava por empréstimo ali essas ideias da mitologia grega e aplicava, enfim. Interessante que dentro da mitologia grega tinha isso, essa noção, eles acreditavam, muitos acreditavam nisso. Mas o próprio Deus, que seria o Deus principal da mitologia grega, Zeus, encarnar em forma humana, deixar o Monte Olimpo, que é o lugar dos deuses na concepção deles, tá?
e assumir a forma humana, isso era algo impensável. Então Paulo chega em Atenas pregando Cristo Jesus, falando sobre a ressurreição. Muitos rejeitam, até hoje, né? Muitos não conseguem acreditar, não desce, não engole. Por isso que o cristianismo é uma religião de fé. Eu preciso acreditar num Deus que eu nunca vi, mas que morreu por mim na cruz, ressuscitou e vive. E ele enviou seu Espírito para habitar em mim, para habitar em nós. É por isso que não basta apenas ter o assentimento intelectual. Não basta apenas você ser um pesquisador, ser um estudioso, buscar respostas para suas crises existenciais, buscar respostas para perguntas da alma, buscando apenas com seu intelecto. É necessário a fé. Fé, o justo vai viver pela fé. Se fosse o contrário, a Bíblia diria: o justo viverá pela intelectualidade, pela pesquisa. Não, o justo vive pela fé. E o que é fé? Hebreus 11:1 define, você sabe. Fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se vê. Soberania. No Egito, Deus revelou-se a Israel como Redentor e Salvador. No Sinai, como Senhor e Rei. As duas coisas se justapõem porque ele, que se tornou Salvador deles, tinha o direito de ser seu soberano. É por isso que os 10 mandamentos iniciam com a declaração: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Em outras palavras, eu, o Senhor, que os redimi, tenho o direito de governar sobre vocês. E o mesmo aconteceu com Cristo e seu povo. Os cristãos primitivos reconheceram instintivamente, como todos os verdadeiros discípulos, que aquele que os redimiu do pecado, da destruição, tem o direito de ser o Senhor de suas vidas. Comprados por bom preço. Não pertence a si mesmos, mas sim a quem morreu e ressuscitou por eles. Portanto, o título Senhor, aplicado a Jesus pelos seus seguidores, significa: aquele que por sua morte ganhou o lugar de soberania em meu coração, e a quem me sinto compelido a adorar e servir com todas as minhas forças. O paralítico que foi curado, ao ser repreendido por levar sua cama no dia de sábado, respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. João 5:11. Ele soube instintivamente, com a lógica do coração, que Jesus, quem lhe devolvera a saúde, possuía o direito de dizer-lhe como usar essa saúde. Se Jesus é o nosso Salvador, deve ser também o nosso Senhor. Aí que está. Grande parte das pessoas que se declaram cristãs, vê se não é assim, elas acreditam e até vão dizer: Jesus é meu Salvador. Vão estar presentes nas cantatas de Natal, cantando hinos declarando Jesus seu Salvador. Mas é que está. Acreditam que Jesus é o seu Salvador, mas rejeitam totalmente que Jesus é o seu Senhor e que eles deveriam ser escravos de Jesus Cristo. Então não adianta acreditar que Jesus é Salvador. Ele precisa ser meu Senhor também. Ele precisa governar sobre nossas vidas, né? Então, percebe? A maioria das pessoas que se declaram cristãs são pessoas que se declaram cristãs, mas são cristãs nominalmente. Elas não têm verdadeiramente um compromisso com Cristo. Cristo não governa a vida delas. As palavras de Cristo não habitam, como diz lá em Colossenses 3,16, não habita ricamente no coração dessas pessoas. Elas têm apenas uma noção, elas sabem quem é Jesus, elas sabem de que a Bíblia existe, que a história de Jesus é contada na Bíblia, mas ela não tem comunhão com Deus, não nasceu de novo, não teve encontro com o Senhor. Então elas entendem que Jesus é apenas, e até aceitam. Você aceita que Jesus seja o seu Salvador? É claro que vai dizer sim. Por que não aceitaria? A não ser que seja um ateu militante, né? Mas, agora eu te pergunto, você aceita que ele governe a sua vida a partir de hoje? Você está disposto a submeter e obedecer a palavra dele a partir de agora? Aí são outros 500, aí é outra situação, nem todos que aceitam, né? Filho do Homem é um título que vai falar sobre a humanidade dele, né? Quem? De acordo com o hebraico, a expressão filho de denota relação e participação. Por exemplo, os súditos do reino, segundo Mateus 8:12, são aqueles que hão de participar de suas verdades e bênçãos. Filhos da ressurreição, segundo Lucas 20:36, são aqueles que participam da vida ressuscitada. Um homem de paz, segundo Lucas 10:6, é alguém que possui caráter pacífico. Um filho da perdição, segundo João 17:12, é alguém destinado a sofrer a ruína e a condenação. Portanto, filho do homem significa principalmente aquele que participa da natureza humana e das qualidades humanas. Dessa maneira, filho do homem
vem a ser uma designação enfática para o homem em seus atributos característicos de fragilidade e impotência. Nesse sentido, o título é aplicado 80 vezes a Ezequiel como uma recordação de sua fragilidade e mortalidade, e como um incentivo à humildade no cumprimento de sua vocação profética. No que diz respeito a Cristo, Filho do Homem, designam como participante da natureza das qualidades humanas, sujeito às fraquezas humanas. No entanto, ao mesmo tempo, esse título diz respeito à divindade, porque se uma pessoa de forma enfática declarar sou filho do homem, a resposta seria grande novidade, todos sabemos disso. Contudo, a expressão nos lábios de Jesus significa uma pessoa celestial e que se havia identificado definitivamente com a humanidade como seu representante e salvador. Observemos também que ele é o e não um filho do homem. Então é um título também que está presente em Daniel, né? Então quando o título Filho do Homem aparece em Daniel, é óbvio que está se referindo à figura do Messias, uma figura divina. Ok? Então, fala muito mais do que a humanidade dele. Ok? Quando Jesus está se referindo, eu sou o Filho do Homem. Verdade, verdade, o Filho do Homem vai ser preso e tal, vai ser açoitado, vai ser crucificado. Então Jesus muitas vezes se referiu na terceira pessoa, né? Referindo-se a si mesmo, citando esse título, Filho do Homem. É uma identificação com o Antigo Testamento, com trechos de Daniel, para dizer que também ele era divino, mas também a sua total humanidade. Ok? Então a gente não pode esquecer desses detalhes. O título diz respeito à sua vida terrena, com seus sofrimentos a favor da humanidade e com a sua exaltação e domínio sobre a humanidade. Interessante, né? A gente tem que ter essa noção também de interpretação bíblica. Veja bem, o título Filho do Homem, 80 vezes, mais de 80 vezes aparece em Ezequiel. É óbvio que ali Deus chamando Ezequiel, Filho do Homem, faz isso, faz aquilo, não está se referindo em nenhum momento, nem está dizendo que Ezequiel é o Messias ou é divino. Nada a ver. Temos que analisar o contexto, né, para fazermos uma correta interpretação, uma correta hermenêutica. Ali, especificamente, quando Deus, por mais de 80 vezes, se dirige a Ezequiel como filho do homem, realmente para destacar a fragilidade dele como profeta. Por quê? Porque Ezequiel profetizou na Babilônia, ele foi levado cativo para a Babilônia, e Deus levanta ele para profetizar na Babilônia. Então a situação de Ezequiel era terrível, era um cativo, né, em terra distante. Então todas as vezes, penso eu que, está bem claro isso, né? Todas as vezes que o Senhor chama de filho do homem, era Deus lembrando para ele, olha, eu te constituí profeta, mas a sua condição é de fragilidade. Eu quero lembrar para você que a sua humanidade é real, ainda que eu te use, você é um descendente humano, cheio de problemas, cheio de falhas, sujeito a erros. Interessante, né? Que diz mais aqui? Jesus, ao referir-se a si mesmo como filho do homem, desejava expressar a seguinte mensagem: eu, o filho de Deus, sou homem no que diz respeito à fragilidade, ao sofrimento e até mesmo à morte. Todavia, ainda estou em contato com o céu, de onde vim, e mantenho um relacionamento tal com Deus que posso perdoar os pecados. Tá vendo? 100% homem, 100% Deus. É a forma bem simples para a gente poder falar da natureza de Cristo. Cristo era totalmente homem, totalmente Deus, ok? Esta natureza humana não cessará após eu passar pelos últimos períodos de sofrimento e morte, os quais devo suportar para a salvação do homem e para consumar a minha obra. Porque subirei e levarei comigo ao céu, de onde voltarei para reinar sobre aqueles cuja natureza tomei sobre mim. A humanidade do Filho de Deus era real e não fictícia. Ele, conforme a descrição, realmente padeceu fome, sede, cansaço, dor e esteve sujeito, em geral, às fragilidades da natureza humana, porém sem pecado. Como? Por qual ato ou meio o Filho de Deus veio a ser filho do homem? De que maneira? Que milagre pôde trazer ao mundo o segundo homem dos céus? Segundo diz Paulo em 1 Coríntios 15, 47. A resposta é que o Filho de Deus veio ao mundo como filho do homem e foi concebido no ventre de Maria pelo Espírito Santo e não por um pai humano. Ok? Todo mundo sabe disso, né? O nascimento virginal de Cristo. Você sabe que Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Então Jesus nasce não de um ato sexual entre Maria e José, mas através da concepção do Espírito. Daí
podemos dizer que ele é 100% homem, por ter nascido de Maria, e 100% Deus, por ter sido concebido pelo Espírito Santo. Olha que interessante. E por ter sido concebido pelo Espírito Santo, ele não herda a natureza humana no sentido de ter pecado. Mas é interessante também dizer, os teólogos se dividem nesse assunto, mas penso eu acredito, que Jesus sim tinha a possibilidade, a pergunta, se você me fizesse essa pergunta, Jesus tinha a possibilidade de pecar? Eu creio que sim, senão Satanás não teria tentado Jesus no deserto. Satanás estaria participando de um teatro, tentar alguém a cair em pecado, se ele não podia cair em pecado, não tem lógica. Ele só iria tentar uma pessoa se essa pessoa tivesse potencialmente a possibilidade de cair, de pecar. E eu penso que Jesus tinha, sim. Por quê? Porque justamente ele era 100% homem. E pelo fato da concepção virginal ter sido uma realidade, ele também, a Bíblia vai dizer que ele era um Cordeiro de Deus imaculado, ele não tinha pecado. Esse também é outro grande mistério da redenção. Tanto é um mistério que muitos teólogos não engolem também. Eles vão dizer que é uma invenção do cristianismo. Muitos teólogos liberais vão se unir a ateus e agnósticos, incrédulos, céticos, para dizer que é uma falácia, que isso é uma história contada pela igreja, que isso não existe, não existiu, que Jesus nunca teria sido concebido pelo Espírito Santo, enfim. Mas eu prefiro ficar com a palavra de Deus. Temos que ficar com a palavra. Jesus, de fato, foi concebido pelo Espírito Santo. Jesus, próprio Deus encarnado, nasceu e viveu aqui 33 anos sem pecado. Como é que foi isso? É um mistério. Sem pecado. Cordeiro de Deus imaculado. Ele não pecou. Tanto é que Jesus vai dizer, João vai dizer que Jesus certa vez bradou o seguinte: qual de vocês pode me acusar de pecado? E houve silêncio entre os fariseus, entre os líderes religiosos. Por quê? Jesus não tinha pecado. Ok? E a qualidade da vida inteira de Jesus está em conformidade com o seu nascimento e a forma como foi concebido. Ele, que veio por meio de um nascimento virginal, viveu uma vida virginal inteiramente sem pecado. E essa última característica é um milagre tão grande quanto o primeiro. Ele, que milagrosamente nasceu, viveu, ressuscitou dentre os mortos e ascendeu aos céus. Ou seja, a vida toda de Jesus foi um milagre. Seu nascimento foi um milagre. A sua vida na terra aqui foi um milagre. Operou milagre. Morreu, ressuscitou, isso foi um milagre. Ascendeu aos céus, milagre. Forte, né? A doutrina da encarnação fundamenta-se sobre o fato do nascimento virginal. A declaração a seguir sobre essa doutrina é do estudioso Martin Scott. Olha o que Martin Scott disse. A encarnação, como todos os cristãos sabem, significa que Deus, que é o Filho de Deus, se fez homem. Isso não quer dizer que Deus se tornou homem, nem que Deus cessou de ser Deus e começou a ser homem, mas que, permanecendo Deus, ele assumiu ou tomou uma natureza nova, a saber, a humana, unindo essa natureza divina no ser ou na pessoa Jesus Cristo, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem. Ok? Então Jesus assume a forma humana, ele não deixa de nenhum momento ser Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário, então naquele momento ele deixou de ser Deus. Jesus ficou 3 dias morto, ressuscitou no domingo, nesses 3 dias aí, caramba, deixou de ser Deus. Também não, em nenhum momento ele deixa de ser Deus. Em nenhum momento ele perde a sua natureza divina. Ok? Se você disser o contrário, você estaria cometendo uma heresia. Ok? Segundo a ortodoxia cristã. Doutrinas já fundamentadas aí há praticamente 2000 anos. Ok? Na festa das bodas de Caná, a água transformou-se em vinho pela vontade de Jesus Cristo, o Senhor da criação. João capítulo 2. Tal processo não se deu quando Deus se fez homem. Pois em Caná a água deixou de ser água quando se tornou vinho. Mas Deus continuou sendo Deus quando se fez homem. O exemplo que nos poderá ajudar a compreender em que sentido Deus se fez homem, mas ainda assim não ilustra de maneira perfeita a questão, é aquele de um rei que, por sua própria vontade, se fizera mendigo. Se um rei poderoso deixasse seu trono e o luxo da corte para vestir os trapos de um mendigo, viver com mendigos, compartilhar seus sofrimentos, etc., isso para poder melhorar-lhes as condições de vida, diríamos que o rei se fez mendigo, porém ele continuaria sendo verdadeiramente rei. Seria correto dizer que o mendigo, que o mendigo sofreu era sofrimento de um rei. Que quando o mendigo espiava uma culpa, era o rei que a espiava, etc.
Visto que Jesus Cristo é Deus e homem, é evidente que Deus, de alguma maneira, é homem também. Agora, como é que Deus é homem? Está claro que ele nem sempre foi homem, porque o homem não é eterno, mas Deus é. Ele, portanto, em um momento específico, fez-se homem e tomou a natureza humana. O que queremos dizer com a expressão tomar a natureza humana? Queremos dizer que o Filho de Deus, permanecendo Deus, tomou outra natureza, a saber, de homem, e a uniu de tal maneira com a sua, que constituiu uma pessoa, Jesus Cristo. A encarnação, portanto, significa que o Filho de Deus, o verdadeiro Deus, desde toda a eternidade, no curso do tempo, também se fez verdadeiro homem em uma pessoa. Jesus Cristo, constituída de duas naturezas, a humana e a divina. Naturalmente, há nisso um mistério. Não podemos compreendê-lo, assim como tampouco podemos conceber a própria Trindade. Há mistérios em toda parte. Não podemos compreender como a erva e a água que alimenta o gado se transformam em carne e sangue. Uma análise química do leite não demonstrará que ele contém algum ingrediente do sangue. Entretanto, o leite materno se transforma em sangue e carne da criança. Nem a própria mãe sabe como seu corpo produz o leite que dá a seu filho. Nenhum dentre todos os sábios do mundo pode explicar a conexão existente entre o pensamento e a expressão desse pensamento, ou seja, as palavras. Não devemos, pois, estranhar se não pudermos compreender a encarnação de Cristo. Cremos nela porque aquele que a revelou é o próprio Deus, que não pode enganar nem ser enganado. A grande frustração de muitas pessoas, irmãos, é que elas não conseguem explicar determinadas coisas, que são mistérios para nós, são mistérios profundos. Então ele fica frustrado. Por que a pessoa boa sofre? Por que o mal existe? Por que? Como se deu isso? Por que Cristo permitiu que a serpente enganasse Adão e Eva, trazendo pecado para a humanidade? Porque Deus permitiu que Satanás lá no céu se rebelasse, já que ele, sabendo de todas as coisas, sabia que Satanás iria se rebelar, porque ele não impediu. Então, o cristão, se ele ficar se questionando, fazendo perguntas incompreensíveis, que geralmente tais respostas ele não vai encontrar, o máximo é ficar especulando sem chegar a uma definição, você vai ficar frustrado. Eu preciso crer. Né? Os pais da igreja diziam, creia para entender. Eu creio para entender. Tem pessoas que estão seguindo o curso contrário. Eu quero entender para crer. Não, é o contrário. Você crê para entender. Quando você crê, muitas coisas são reveladas ao teu coração. Outras não serão reveladas, mas você receberá a consolação do Espírito. Porque nem tudo Deus é obrigado a te revelar. Ok? Então, o que nós aprendemos é que a doutrina da encarnação é um mistério. Eu só preciso acreditar. Nós só temos que crer que isto é uma verdade que Deus realizou, né? Enviando seu Filho Jesus para morrer por nós, encarnando, né? A forma humana, se humilhando em forma de servo, de escravo, né? Não usurpando o seu igual a Deus, como diz lá em Filipenses. Né? Então a gente fica por aqui para mais essa aula. Né? Na próxima aula nós vamos continuar falando aí sobre, né, os ofícios de Cristo, sua missão. Tem muita coisa ainda, estamos ainda em Cristologia. Ok? Deus abençoe e até a próxima.